Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rir.ms. Eu sou Alex Figueiredo, MS, nessa nave mãe maravilhosa que é o nosso Mídia Max, sempre trazendo para vocês talentos do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul, com consciência, com empreendimento, com teatro, com cultura e principalmente com cidadania. E é justamente isso que me arrepia e que traz hoje os convidados dessa participação aqui, ó. Do meu lado de cá, eu tenho o nosso lindinho Thiago Conforte, do Grupo Conforte, daqui a pouco vocês vão entender o que é. Do lado de cá, do outro lado aqui, a Ana Paula Lopes, né, da Clínica Sensorial, e o Alexandre Figueiredo, como você pode ver, um cara meio parecido comigo, mas ele tem aqui representando o Guardião Azul, né, os amigos do autista. Aí eu pergunto, se eu falei errado, depois a gente vai corrigindo. Mas, de toda sorte, o que trouxe vocês aqui é que me deixou muito mexido, muito feliz. É você ter a associação de um grande grupo, né, de uma empresa, no caso, o Grupo Conforte, ele está através do BK, né, associando a um talento local, né, que no caso é o movimento do Guardião Azul, e criado por uma ponte de uma clínica, né, que trabalha efetivamente, não somente com essa área, mas também atendendo outras situações. Aí me vem a pergunta, cara, que coisa louca. De onde que saiu esse atingimento, Thiago? Bom, boa tarde. Tamo junto. Muito obrigado por estar aqui. Tamo junto, tamo junto. Então, quando eu tive uma experiência esse ano, que mexeu comigo, né? Que foi no meu grupo de amizade próxima, a gente acabou... 2 amigos foram diagnosticados com TEA, já na fase adulta. E aí, isso gerou uma reflexão em todos nós. E a gente queria entender melhor como funcionava isso. E eu percebi que a gente não tinha tanto acesso a tanta informação do que poderia, como que a gente poderia comunicar, entender como funciona isso e adaptar tanto a nossa mentalidade quanto a nossa linguística. Eu acho que toda evolução nossa, ela parte desse questionamento, né? O que eu posso melhorar? E aí, partindo desse pressuposto, a gente já tinha um projeto, né, de querer entender e poder divulgar. E aí saiu dessa necessidade de eu não entender direito e perceber que eu não sabia um monte de coisa. Caramba. E aí eu fui atrás, eu conhecia a Ana Paula. De outro nicho, vocês já se conheciam? Da onde mesmo? A gente faz fit dance junto. Que massa, velho. Olha que tudo. Olha que o fit dance juntou. Eu achei muito sincronicidade do universo. Você vai me desculpar. Campo Grande, né? Campo Grande. Campo Grande. É aqui é um ovo, não. Exatamente. Claras, todo mundo, todo mundo se conhece aqui. Dizem que a diferença entre a gente e qualquer pessoa são 3 pessoas, né? Aqui em Campo Grande pode reduzir para 1, porque é sempre um pulo. É verdade. Aqui você consegue chegar em qualquer pessoa. E nunca é o seu vizinho. Nunca é. Nunca. E aí a gente trocou essas ideias, eu tava com essa necessidade, e ela fez a ponte para a gente chegar até no Alexandre e fazer esse projeto, né? Idealizar. Eu tinha uma ideia, e aí a gente buscou informações com quem entende. Sim. Né? Não ia fazer uma coisa de qualquer jeito. E aí a gente a gente lançou esse projeto, que é a Prateleira que Inclui, que, por premissa, ela tem a ideia de recolher doações. Ai, que bonito. E quem precisar pode ir lá também retirar essas doações da prateleira, né? Só que a ideia da prateleira é muito essa ideia de troca. Então, a premissa é que a gente faça essa troca de informações. Então, o grande objetivo da Prateleira que Inclui é, na verdade, trazer a inclusão de informação sobre... E a gente dando esse holofote, né, no autismo, para que tenha essa discussão, para que as pessoas entendam e as pessoas comecem a refletir o que elas sabem sobre isso, né? Eu acho bonito você colocar dessa forma, porque se torna um diferencial. Existem outras franquias que fazem outras ações, mas essa daí, ela traz um carinho, sabe? E um olhar um pouquinho diferente, porque é justamente o quê? É uma troca. Então eu posso doar, assim como eu posso receber mais informação. E às vezes as pessoas, elas não estão... existe ainda muito mito, existe ainda muito preconceito com relação ao tema do autismo, até para a pessoa que às vezes está por um atingimento, e ela não quer nem falar para os amigos, principalmente na fase adulta, né? Assim, o Alexandre não é porque é meu irmão nem nada, mas a gente já conversou outras vezes aqui, e é justamente isso, cara, caraca, eu descobri que eu sou autista, e agora? Eu tenho que falar pra quem? Eu vou falar por quê?
Não, eu vou ficar quieto, porque se eu falar alguma coisa, eu vou perder meu emprego. Então, eu achei legal também a iniciativa corporativa nesse sentido. Cara, vamos começar a observar um pouco melhor? Vamos entender primeiro, para depois a gente conseguir tomar alguma atitude? E essa prateleira, justamente, é chegar lá e a informação tá lá, né? Sim. Pelo que eu tava vendo, assim, nas gravações, é justamente isso. Aí, essa elaboração, Ana, como é que foi para você, por exemplo, ser convidada para fazer essa ponte maluca aí? Como De é que é isso? verdade, assim, o Thiago, a gente tem essa questão da dança que a gente faz junto, mas o Thiago, ele é muito conhecido como o cara que mexe com os eventos legais. Ai, que legal, descolado. E, e aí eu costumo falar, eu acho, Thiago, essa é a sua missão aí. Fala pro pessoal, o Thiago, ele faz eventos muito bons. Uhum. E ele é muito bom nisso, no que ele faz. Só que aí, ele colocar a gente nisso, falei, nossa, o autismo, Thiago, agora você, assim, de verdade, você Subiu a prateleira. Você acertou demais, porque a gente que tá mais tempo, assim, mais envolvido nisso, a gente sabe que a população é muito carente de informação sobre autismo. É muito, muito raso o que eles sabem ali, tem muito preconceito, a criança é muito taxada de coisas que ela não é. Então, assim, tem muita coisa que acho que a população pode saber, igual o Thiago falou. Conseguir ter um olhar diferente, conseguir conviver melhor, consigo ajudar melhor, acesso melhor às pessoas que têm o autismo. Então, eu acho que essa iniciativa, assim, do grupo do Thiago foi incrível. Eu falo assim, Thiago, nossa, agora você entregou demais. Que maravilha. E, por exemplo, lá na clínica, vocês fazem todo um processo, não só de tratamento, mas de também fazer anamnese, de buscar, como é que funciona essa dinâmica? Porque vocês estão fazendo uma ação de conscientização, mas às vezes falam assim, cara, eu descobri. A gente vai conversar mais daqui a pouco agora com o Alexandre, justamente, cara, eu descobri que eu tô assim. Eu descobri que eu tenho isso aqui, como é que eu faço? E assim, interessante que no momento que o Thiago trouxe essa campanha dele, é um momento que a gente está com um projeto novo na clínica. Caramba. Então, assim, essa questão da anamnese, descobri, eu vou fazer uma avaliação para saber se eu tenho ou não autismo, ainda não é de acesso para todos. E hoje a gente está com uma segunda unidade sendo aberta em Campo Grande, né? Não é nem comercial, mas é um negócio que eu falei, nossa... É demanda, tá certo, é isso. Casou. É o universo. Como... Hoje a gente faz atendimento infantil, pediátrico, né? Então a gente tem uma equipe multi que atende crianças. Hoje a gente está com tudo misturado ali, crianças, adolescentes e adultos. Os adultos hoje, eles vão até certo ponto, né? Então eles não são desenvolvidos para o depois. Ah, entendi. Então, essa segunda unidade que está vindo nossa, ela vem com centro médico. Então, a gente vai entregar a avaliação, a gente vai ter uma equipe que vai fazer a avaliação, que vai descobrir se você tem o diagnóstico, se você não tem, o que você tem. Já vai passar para os profissionais, os quais eles vão avaliar qual o seu nível para TO, qual o seu nível para fono, que são diversas especialidades. Então, assim, de repente, PCC, né? De repente, para um são diversas, vocês têm noção. Isso que eu achei bonito, que é uma equipe multitarefa. Porque às vezes o cara não, às vezes a pessoa, ela tá num processo de luto que ela fala assim, e agora, pra onde que eu vou? O que eu faço? E aí, nessa segunda unidade, a gente vai conseguir desenvolver um adulto. Por exemplo, um adulto para o mercado de trabalho. Ele precisa ser desenvolvido para o mercado de trabalho, para uma faculdade. A gente tem um paciente lá que ele foi um dos nossos primeiros adultos, assim. E ele quer fazer faculdade. Tá vendo? Ele quer fazer faculdade. E a mãe não quer privar ele do direito de fazer faculdade. Na cabeça dela, assim, a gente precisa trabalhar com a família também. Talvez ele não consiga, Ana. Então, mas ao mesmo tempo eu não quero privar ele de fazer isso. Então a gente desenvolve essa pessoa para que ela consiga fazer faculdade, para que ela ingresse no mercado de trabalho. E aí a ideia é de a gente ter uma unidade específica para isso. Para desenvolver o adulto. Desenvolver essa autonomia. Às vezes, e sair daquele estereótipo de que, cara, não, esse aí não tem jeito, esse não vai rolar, porque ele é diferente. Isso. Que é o ponto que eu falei do ciclo de amizade, né? Que não é só a pessoa diagnosticada, que ela vive o próprio universo de processar aquilo que ela foi diagnosticada. Mas toda a rede de apoio daquela pessoa, ela precisa também se conscientizar, além de família, amigos, e todo mundo que, né, cônjuges, né? Pra gente não diminuir, pra gente não tratar aquilo como se fosse uma coisa ruim, né? Assim, agora a vida da pessoa mudou completamente. Não, a vida continua, a gente só precisa adaptar nossas falas, porque agora a gente vai ofender, a gente precisa adaptar a forma como a gente enxerga, os conselhos que a gente dá como amigo, né? Que a gente vai conversar, como que a gente fala com essa pessoa. Ou se fosse você fazer isso, não vai funcionar. Não vai rolar. Às vezes a pessoa... Gente, e é muito engraçado porque às vezes você faz uma piada, todo mundo ri e a pessoa fica assim. E aí eu já aprendi que assim, essa pessoa, eu preciso fazer a piada e eu já traduzo pra pessoa estar junto. Porque senão ela demora, a pessoa fica assim, tá. Às vezes depois ela,
entendi. Agora entendi. Tipo, você Ela conta demora um pouco, a piada mas na pra- segunda ela vai rir na quinta. Exato. Mas é que o processamento é muito literal do autista. Então é literal. É O que seria o literal? Tipo assim, olha, isso aqui vale um combo upper. O que que significa? Não, é um upper, é um combo. Não, peraí, a batata, tá. Tem que deixar ele mais... Porque é literal. Muitas das vezes que a gente coloca muito lá, vamos fazer uma abordagem a uma pessoa autista adulto. Você vai falar, ele nunca passou por um treinamento, Fato. nunca teve contato. Mão na cabeça. Isso aqui é mão na cabeça. Mãos na cabeça. Isso aqui é 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 mãos na cabeça. Eu não tô tirando sal de você. Olha, e tipo assim, você fala na abordagem porque você é policial rodoviário Sim. federal. E às vezes o cara, Sim. mão pra cima. Aí isso aqui é mão pra Isso cima. aqui é mão pra cima. Então, assim, a literalidade é muito interessante no processo do convívio, né? Do convívio social como um todo. Porque as pessoas, a gente trabalha muito por metáforas. Né? O ser humano, geralmente, aliás, o provérbios, né? Como era antigamente, né? Mas, assim, a gente... É difícil falar assim, ó, pega esse microfone azul e traz aqui pra mim. Ó, pega o microfone aí pra mim, me alcança aí. Alcança aí. São detalhes, Né? né? Então, essa linguagem, então, essa tradução do dia a dia, é interessante a gente compreender. Né? E o adulto, principalmente, nós estamos vivendo num momento de descobrimento do autismo na faixa etária da maioridade. E da melhor idade também. E eu acho bonito você falar isso, mano, porque, me permita, né? É justamente nesse sentido. Cara, existem linguagens sociais que já são diferentes. Por exemplo, nós somos de um tempo que ele falou, caiu a ficha. A galera aqui não sabe o que é cair a ficha, entendeu? Nunca foi no Tipo orelhão, assim, é um né? download. Sim. Então, Sim. agora você imagina, se existe um paquetas contexto também. social, você imagina um contexto ainda agora com essa nova vertente de uma nova condição. Amigo, não é doença, é condição, você entendeu? E é permanente. E é permanente, a partir daqui, ponto. Uma das coisas que é interessante no adulto, principalmente, é que para o adulto buscar um diagnóstico é porque existe dor. Existe o prejuízo. Uhum. Ninguém busca o diagnóstico, porque eu estou feliz, eu vou passar ali na frente da clínica e não. Eu quero alguma coisa diferente para eu fazer entrar no processo de vitimismo e narcisismo. Eu outro doente também, mas tudo bem. Não é doença. Né? E é muito interessante que é um processo... Tudo são condições. São condições em que a gente tem que ter esse entendimento. Se eu vou buscar o diagnóstico é porque existe dor. Olha que dor. Então, se existe dor, existe um prejuízo. E aí, todo esse prejuízo, muitas das vezes, vai ter que buscar lá na infância, nos primeiros contatos, para entender o que aconteceu até chegar aqui. Hoje, para a gente ter uma ideia, crises sensoriais. As pessoas falam assim, mas eu também tenho. Isso é porque um instituto americano, esqueci agora o nome, 1 a cada 6 pessoas tem algum tipo de questão sensorial a ser tratado. A luminosidade prejudica, o excesso de barulho prejudica, o toque das outras pessoas prejudica. Escovei meu dente. Então, assim, se as questões sensoriais para todos ainda é um descobrimento, para o autista é mais complexo ainda. Porque além dele ter que lidar com a questão sensorial, ele ainda tem que lidar com a tradução para o convívio social. Então, muitas das vezes, diminui essa lâmpada aqui que eu não estou conseguindo ver. O autista vai lá e ele vai baixar. Ele vai chegar aqui e vai estar totalmente incomodado. Mesmo? Porque, por exemplo, num estúdio, eu tenho luz, luzes direcionais, Cores, né? cores diferentes e luzes que estão apagadas. O Eduardo, por exemplo, que o meu contato com o autismo começou por causa do autismo do Eduardo. O Eduardo, quando a gente começou a tratar lá com o Alexandre, a primeira vez que ele foi lá na clínica, isso lá em 1900 e bolinha, ele olhou para os tetos, todas as lâmpadas estavam acesas. No outro dia, tinha 2 lâmpadas não acesas. Ele não queria fazer o exercício, não queria fazer porque enquanto as lâmpadas não estivessem acesas. Então, mas isso foi dimensionado, isso foi acompanhado, isso foi tratado para que ele tenha esse convívio melhor. E deixa eu te perguntar, por exemplo, nessa questão, às vezes a Ana também pode me ajudar. Nos níveis do TEA, né? Nessa construção do TEA, o adulto, na maioria, como ele acaba gerando algumas ferramentas interessantes, ele consegue se reconhecer num nível mais alto, por exemplo? Sim. Ou ele se flagela de tal forma assim, cara, não consigo, não sigo na partida aqui, não consigo. Hoje, por isso que é interessante a gente falar que hoje a gente tem que acabar com os níveis. Não tem mais nível, né? Tem que acabar com... Não tem uma escala rígida. Por isso que a gente fala hoje é espectro. Né? Cada vez mais o espectro. Porque você colocar um autista em caixinhas, ao nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, acaba, digamos assim, trazendo um prejuízo, principalmente para aquele que é mais funcional. Entendi.
E para o outro também, porque as pessoas não querem nem buscar o desenvolvimento daquele cara. Isso aqui já, não, infelizmente, não serve para nada. Não é assim. Então, não é assim. Só me permite o parênteses. O espectro, para você que tá aí que você não tá entendendo, o que é o espectro, cara? Não tem nada a ver com personagem de Marvel nem nada, não. O espectro é um processo físico, né? Assim como tem as variações de cores e as suas variações, eu tenho lá vermelho, as cores primárias, ele faz um arco-írisinho, não faz? A mesma coisa é o espectro autista. Tanto é que o símbolo, né, do autismo, ele vem evoluindo para isso. Ele vem evoluindo nesse sentido. Para representar o espectro. Por que acontece? Antes eram só algumas assim, cores, mano. Não, era só, a gente chama de enigma, né? Esse símbolozinho quadradinho primeiro aqui é o enigma. Antes era só o enigma. Depois ele partiu para vários, como se fosse a junção de conhecimentos e transformar. Aí virou multicolorido, porque cada emoção, cada reação. Aí veio esse que é o símbolo hoje lá, as cordão multicolorido do autismo. Né? A gente está vendo hoje a ideia do espectro. Por que o espectro é tão melhor falado? Porque, principalmente na idade adulta, né, quando meu filho vai crescer, na idade adulta, como a gente não tem um marcador biológico externo, né, você não tem uma característica fisiológica, não dá para ver, não tem. Então não existe cara de autista, tá? E isso daí realmente é uma agressão muito grande para o mundo autista. Então assim, esse espectro facilita para que a gente entenda que existe a dor permanece, e à medida que eu cuide dela, que eu trate, que eu estabilizo aquela criança, aquela pessoa, aquele adulto, eu consigo colocar ele em condições de menos vulnerabilidade na sociedade. É bonito você falar isso, por exemplo, porque casa muito com o que o Thiago está acabando de falar. Por exemplo, cara, eu convivia com amigos meus, e aí, de repente, girou essa chave. E aí, o que acontece? Você, como um pertencente a um grupo de empresários, um grupo de empreendedores aqui de Mato Grosso do Sul, que tem essa influência, como é que é essa adaptação agora dessa linguagem no próprio grupo? A prateleira é uma ação que dá um sacode no processo, né? Com certeza. Eu estava aqui, inclusive, quando vocês estavam falando sobre sociedade e as pessoas do espectro na sociedade, no ano passado a gente fez um replanejamento estratégico do grupo e a gente mudou nossas visões, nosso propósito, nossos valores, né? Quando eu falo mudou, a gente só atualizou, né? Sim. Porque a empresa é viva e com o tempo a gente vai tendo novas perspectivas. E uma delas era exatamente a inclusão. Porque quando a gente estava falando sobre isso, a gente teve uma mentoria. E aí nessa mentoria a gente estava muito preocupado com como que eu preparo a minha empresa para receber pessoas PCD, pessoas neurodivergentes, pessoas com as suas limitações. E aí essa mentoria disse uma coisa pra gente que deu uma virada de chave, que é a seguinte coisa. A gente não consegue prever o que vai acontecer. A gente precisa que essas pessoas entrem e elas nos digam o que a gente precisa fazer. Porque é muito particular. Então eu não tenho como prever tudo o que vai acontecer. Então, às vezes, para aquela pessoa, igual a gente estava falando aqui do incômodo com a luz. Às vezes aquela pessoa ali dentro da loja, na estação de batata, que é onde ficam as lâmpadas para manter as batatas quentes, por exemplo, às vezes aquela estação para ela é impossível. Porque às vezes é muito quente para ela, aquela luz incomoda ela. Então, assim, a adaptação é o quê? A gente imaginar que essa pessoa, pensar no ser humano. E isso como base, tanto o Rômulo como a Cristina, que são o meu pai e minha mãe, né? Que eles são... Beijão, seu Rômulo. Beijão, né, Cristina? Porque não é fácil criar filho, não. Que eles são a base do grupo, né? Então, uma das premissas que a gente tem no grupo é exatamente ter esse olhar muito humano. Olhar para as pessoas e deixar o ambiente da empresa mais humanizado possível. E aí, depois que a gente fez isso, a gente entendeu o seguinte, então, não tem limitação. O nosso primeiro trabalho foi conscientização dos gerentes. Então, a gente pegou todos os gerentes de negócio, a gente fez uma reunião com eles. Eu expliquei isso para eles, falei, gente, a gente, a partir de agora, a gente não vai fazer nenhum tipo de exclusão na parte de entrevista, a gente vai conscientizei tem alguns traços que a gente pode ignorar porque eles vão poder ser adaptados, a gente vai tentar achar funções para essas pessoas dentro da empresa. E isso trouxe algumas pessoas. E aí, já adiantando um pouco, qual foi minha experiência, porque isso começou lá no início do ano, né? Uhum. Então, o que acontece? Existe, e aí é a parte da conscientização que a própria sociedade tira da pessoa a capacidade de.
Porque essas pessoas, elas acabam não vindo. Não é nenhuma questão de que a gente não está contratando essas pessoas. Essas pessoas não aparecem. Sério? Porque elas... E é quando a gente entra em contato com essas pessoas, ou com os lugares que tem essas pessoas, elas falam assim, não, mas ela não vai conseguir trabalhar aí no BK. Eu tenho medo dela se queimar. Ela não vai conseguir fazer atendimento ao público. Caramba, vai entrando numa bolha de proteção, entre aspas, que impede dela seguir com autonomia. E a gente fala, mas isso é importante para ela entender. A gente quer ajudar. Caramba! Então, existe uma outra barreira que não é nem só da empresa. Existe das próprias pessoas que envolvem ela e não deixam elas chegarem até a É o gente. Caramba, processo olha, estrutural, a gente chama de... Esse é o processo estrutural. Você cria uma ponte, É, abre a chancela, mas a pessoa não sai dali. por que a escola hoje é tão complexa, tão batida? Porque há bem pouco tempo atrás, estou falando menos de um século, a gente só levava o filho para estudar aquele que tinha aptidões para as letras. Não, esse menino vai dar bom. Então, vou levar isso aqui para a escola. O restante era na carroça. Vai lá para o mato, vai para outro lugar, entendeu? E isso vem acontecendo, o fenômeno na escola vem acontecendo e vai acontecer também nas empresas. Olha que legal. Né? Porque assim, o processo é nada sobre nós sem nós. Sabe? Então, essa lógica da empresa abrir e começar a entender as barreiras que ainda existem para os autistas ou para todas as deficiências, o processo de inclusão, ou entender que eu tenho que buscar esse público. Não precisa ser necessariamente uma busca ativa, mas eu tenho que buscar esse público naquilo que eu... Colocar um farol para poder... pode vir. Não, claro, são questões de querer conviver mesmo. E até porque as famílias hoje, para você ter uma ideia, elas não conseguem ter lugar nem para lazer, muitas das vezes. Sim. Porque o preconceito de chegar lá, o sofrimento de chegar de repente no local, não estar preparado, ou o desgaste de você ter que falar assim, olha, meu filho tem prioridade aqui, porque ele está identificado com o cordãozinho. Hoje no grupo, 2 mães, 3 mães falando que foram quase que saíram em vias de fato numa fila de um supermercado. Porque é um momento que acontece direto, não dá aquela coisa. Às vezes os pais deixam de fazer determinadas atividades porque, meu filho vai incomodar, ou enfim. E essa questão que o Thiago trouxe, por exemplo, das empresas, isso já vem acontecendo. E, assim, é um ganho gigantesco. Existem empresas grandes hoje que estão treinando, capacitando profissionais, igual pegam empresas como clínicas Sim. como a nossa, contratam terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, para capacitar setor de recursos humanos, por exemplo, para contratar e preparar profissionais, isso em empresas bem grandes, assim, então, são projetos que hoje já acontecem. Em Campo Grande? Em Campo Grande. Oi! Em Campo Grande. Olha que em Campo legal. Grande. Então, são equipes multi, que é o mesmo trabalho que a gente faz hoje na clínica. Elas desenvolvem isso dentro de uma empresa para que consigam contratar autistas, sabe? Consigam preparar a empresa para que receba aquele profissional. Entendi. Então, hoje isso já existe, assim, é um ganho. Eu não sei se você já conhece esses projetos, né? Sim, Acho que a gente conheceu 2 agora recentemente, por conta do projeto adulto. Então, isso já acontece. Já existem profissionais específicos para isso, sabe? Maravilha. Eu não tinha feito essa conversa com a Ana, eu já quero Já quero essa informação. Cara, que eu não eu tinha. acho bonito isso, porque, por exemplo, isso aqui é com exclusividade, gente. Existe sim vida após, né? É um trauma, né? Uma condição. Cara, então, e o autismo, então, é assim, como é que eu posso falar? A vida que segue. E a autonomia é o sonho de todo pai. Eu falo como pai, como time, enfim. O sonho de todo pai é quando na nossa ausência que eles estejam aptos a permanecerem, né? Para terem autonomia, para ter justamente um espaço no mercado, para que ele... Gente, vai pagar os boletins lá, entendeu? Então, é consumidor também. Então, aí, às vezes, as pessoas colocam numa bolha de preconceito e que a sociedade vai cobrar, vai ficar caro. Entendeu? E esse investimento, por exemplo, hoje, nessa premissa, vai trazer, às vezes, um profissional muito mais comprometido. Né? Isso a gente já tem, por exemplo, pela instituição, a gente tem um contrato com uma empresa, uma associação de pessoas com deficiência. Então, assim, vou explicar o que é isso. Então, o 91 nosso telefone de emergência, de urgência e emergência, foi licitado e acabou que foi contratado em Goiânia uma empresa de pessoas com deficiência que faz o atendimento. Uhum. Em média, uma pessoa que faz o primeiro atendimento fica no máximo de 6 meses a 2 anos naquele ponto. E tem um certo grau de afastamento, etc. Quando migrou para lá, essa empresa, a peculiaridade que todos os atendentes são PCDs praticamente. Né? Então,
o nível de suporte que a empresa dá faz com que ele permaneça no serviço o dobro de tempo. A média da contratação não tem que retreinar, você entendeu? Então, são detalhes que ele fica porque é a oportunidade dele de ele estar trabalhando, de estar provendo o próprio sustento e de forma em que ele se adaptou bem àquele ambiente. Para a gente ter uma ideia, tem algumas situações hoje que nós estamos buscando esse olhar. Tem empresas buscando justamente esse olhar por causa do hiperfoco, por causa, muitas das vezes, de algumas questões de olhares mais detalhados em determinados ambientes. O Israel, por exemplo, tem um grupamento dentro do Exército só formado por autistas. Por quê? Para mexer com tecnologia da informação e geoprocessamento. Existem alguns setores de grandes empresas, como o Google, por exemplo, tal, que contrata pessoas justamente com essa característica de hiperfoco. Então, é saber lidar com o perfil, investigar esse perfil e aí orientar esse perfil. E dar suporte mesmo. Por que suporte? Muitas das vezes o ganho é de longo prazo, não é de curto prazo. Então, um exemplo. Uma pessoa com hiperfoco, ele consegue desenvolver um sistema em uma semana, né? Mas ele vai precisar, de repente, de 15 a 20 dias para se estabilizar de novo, porque existe um rescaldo, existe um processo depois, né? Mas uma semana dele, de repente, economizou justamente 2 meses de desenvolvimento. Então tem essas compensações. Sim, é por isso Então, por exemplo, hoje esse mercado de 8 horas por dia, ele já está redimensionado definitivamente para esses perfis. As grandes empresas hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com teletrabalho, começa a trabalhar com uma plataforma mista, em que você tenha sempre presencial, você tem direcionamento, você trabalha por etapas de processo, né? Então, isso facilita muito para criar previsibilidade para a pessoa com autismo. Eu vejo bonito isso porque isso. eu convivo, né? Eu convivo com esse movimento e, tipo assim, para mim foi libertador a hora que eu saí do horário de hora-aula para horário de rendimento. Olha, eu falo para você que está aí, você não está entendendo às vezes, mas para quem tem uma condição ou uma outra situação emocional ou de saúde mental, no meu caso foi depressão, o que acontece? A hora que eu saí do meu batidão, do dia a dia, que eu tinha que acordar 5 horas da manhã para dar aula 7 horas da manhã até as 10h30 da noite, no outro dia eu tinha que fazer essa rotina, para mim foi libertador, tanto é que fiquei mais novo, mentira. Mas são coisas que às vezes a pessoa que está lá no seu batidão, ela não consegue fazer isso. E às vezes é interessante a sociedade começar a observar e começar a buscar empresas com seriedade, com compromisso para fazer, cara, por rendimento. Né? E tipo assim, identificar o perfil do seu colaborador e do teu cliente também. Eu cuidar de quem cuida. Isso, a gente fala hoje também, então, nada sobre nós sem nós, né? E o cuidar de quem cuida. Muitas das vezes a família que foi afetada pelo diagnóstico, não é pela criança que veio, não, é pelo diagnóstico. Ela vai passar por um processo de lutamento e de luta depois. Então, assim, existe essa lógica de cuidar de quem cuida. Então, eu tenho que cuidar do pai, tenho que cuidar da mãe, porque senão ele se afasta mais tempo. Ou pode até um lar desfeito é muito ruim. Né? Se pelo dinheiro já é assim, né? Nós temos aí, aqui em Mato Grosso do Sul, mais ou menos, mais de 40, parece que saiu o IBGE agora, mais de 49% dos lares em Mato Grosso do Sul, e no Brasil, na verdade, são chefiados por mulheres. E 78% são mães solos. Nos autistas, Sim. 78% são mães solos. O pai vaza. E os que ficam, nem todos os que ficam realmente permanecem ativos, levam em clínica, não acreditam no diagnóstico, tem muito isso também. Não acreditam no diagnóstico. Tem isso também, tipo assim, esse é essas coisas aí, essa é frescura. Tem. Cara, nós estamos falando de uma realidade de 2024, galera. Tipo assim, é uma coisa assim complicado. E, por exemplo, você que está numa empresa hoje, por exemplo, o Grupo Comfort emprega mais ou menos quantas pessoas? Hoje a gente está com 210... A gente tem 210 pessoas contratadas. Então, por exemplo, se for pela estatística, qual que é a estatística? Rapaz... 1 para cada 36 é autismo? Isso nas crianças de 8 anos. Nas crianças de 8 anos. Nos adultos aumenta um pouco mais por causa da ausência do diagnóstico. Mas a gente já tem potenciais dessa faixa daí de 1 para 36, por exemplo. Então nessa brincadeira, assim, uma estatística bem pífia minha aqui. Sim. Com certeza, se chamam 300, quase 10 pessoas tem algum pezinho no atípico aí. Então pode ter mais. Porque isso nós estamos falando só de autismo, tá? Não, isso que eu acho bonito, cara, que você fala, caraca. Nós só falamos de autismo. Quando você parte pro TDAH, para os outros transtornos... Não, e tem uns preconceitos também, o pessoal falando, agora tudo TDAH. Meu irmão,
Acorda, velho. Tudo pode ser TDAH, mas pode ser frescura sua de não querer saber o que você tem. É por isso que a gente defende hoje a gente falar mais sobre a neurodiversidade. Entendeu? Para entender melhor os conceitos. Aí que vem o girassol. Aí que veio o girassol, para todas as deficiências ocultas. Entendi. Né? Então, assim, a neurodiversidade ela amplia essa condição. Para a gente pô, hoje eu tenho transtorno opositor, tenho esquizofrenia, você tem a pessoa com depressão, você tem a síndrome de Burnout. Então, são as mais comuns, né? Eu acho bonito você ter falado isso, porque começou com aquele lance há uns 10, 15 anos atrás, de hiperatividade. Não sei se vocês se lembram. Toda criança, você tá com quantos anos agora? Eu tô com 34. 34. Mas Você- eu tinha colegas hiperativos Sim. que tomavam remédio para isso. E eles eram crianças muito agitadas e tal. E foram tratadas dessa forma, né? Exatamente. Então a gente rotulava. Esse cara aí é hiperativo. Ele sobe, não para quieto. e Falta não sei de o quê. laço. Isso é falta de educação de pai e de mãe. Cara, como a gente conseguiu evoluir, entendeu? Para poder entender. Por exemplo, já tem casos em, sei lá, aeroporto, a criança neurotípica vai lá, tem um surto ali, às vezes justamente o pai acolhe e tal, e todo mundo entendeu que é um problema. Não é uma criança mais birrenta, a sociedade está começando a ter esses rompantes de tentar entender. Eu acho, inclusive, para mim foi muito libertador, porque esses meus amigos, eles acabavam me causando algumas raivas, né? Eu sentia raiva, eu falava, gente, mas que coisa. E para mim foi muito libertador desse sentimento quando eu entendi que, tá, essa pessoa, ela não consegue entender. Então, assim, para mim foi, é uma palavra que eu uso muito na minha terapia, que é aceitação. Olha que bicho. Então, assim, para mim foi uma aceitação muito grande, porque quando você aceita que a pessoa tem aquela condição, para você é muito libertador. Porque você fala assim, tá bom. E aí você não fica com aquela coisa, mas por que essa pessoa tá fazendo isso? Gente, ela tá fazendo isso porque ela tem uma limitação. E você tem que aceitar, você não pode impor a sua, porque a pessoa não consegue entender o que você tá dizendo. Né? Então, para mim, foi muito libertador. A E tá tudo certo, neuronormatividade, né? Eu- Isso que você fala é muito bacana, porque a neuronormatividade faz a gente querer conviver só com um determinado tipo de grupo e de pessoas. Ela rotula esse processo. Isso aí, hoje não, a gente defende a singularidade. Cada um é diferente. Eu e meu irmão, nós somos pessoas totalmente diferentes. Não. Foi gerado na mesma fornada, mas Não, são gente. diferentes, totalmente diferentes. É, a diferença entre o pão francês e o pão alemão. Né? Né? Isso é muito legal quando a gente coloca, porque a gente quer dar a chance de todo mundo ser o que é. Né? Evitar as máscaras. Por exemplo, as mulheres que é muito mais ativo, o cérebro dela é muito mais funcional, ela sofre mais com o masking, né? Ela mascara. Então, quanto mais inteligente for, mais sofre. Porque percebe todas as nuances, todos os olhares, todos os comportamentos, as linguagens não ditas, né? Mais de 90%, 93% é linguagem não dita, Não só 7% é verbal. O restante é na linguagem não dita. Né? Então, a corporal. Então, quanto mais inteligente é ainda a pessoa com autismo, mais ele sofre. E Ana, por exemplo, você que está lá na clínica, a pessoa, como o Alexandre acabou de falar, a pessoa já chega na dor, mas ela já chega na comunidade já, né? Tipo assim, às vezes eu levo meu filho e falo, cara, e agora? Como é que vai ser pra mim? E aí não chega nesse nível. Você chegar lá já é um ganho. Se chegar já é Chegar um... lá já é um ganho. Igual as mães, a maioria das mães solas hoje, elas não tem mais o parceiro do lado, porque ele falou, eu não aceito isso, ele não tem isso, é criação, enfim, e realmente sai fora ali, que a gente fala, né? E aí fica somente a mãe ali. E a mãe dá a vida, ou o pai, né? Existem algumas exceções, mas eles dão a vida pelo tratamento do seu filho. Então, é até um dos diferenciais, e é o que a gente tenta entregar assim, para as famílias hoje lá na clínica, por exemplo, esse acolhimento. Porque a gente tem que ter empatia com os pais ali. É o que o Alexandre, porque agora vocês estão... que o Alexandre tocou no assunto de cuidar de quem cuida. E a gente tem muito isso lá na clínica, porque a gente sabe que a gente depende muito da família. Sim. O tratamento ele vai até certo ponto. A gente vai desenvolver aquela criança até certo ponto. Se parar ali, sair da clínica e ele não continuar, você não vai desenvolver 100% aquela criança. Então, a gente depende que a família tenha consciência de que ela precisa seguir o tratamento em casa, seguir o tratamento na rotina fora da clínica com aquela criança. Então, eles chegam lá muito perdidos, mas a gente consegue dar esse suporte, a gente consegue dar esse apoio
Hoje a gente está com muitas famílias, a gente está com uma média de 300 famílias sendo atendidas na clínica. Caramba, 300 famílias? 300 Em famílias. Campo Grande, gente. Pega essa estatística aí. Só tá no Você começo. sabe quanto que é a fila na AMA? A última? 700. Na fila. Na fila fila. de espera. Eu Fora o acredito que diagnóstico. hoje todas as clínicas em Campo Grande Sim. estão com fila de espera para Sim. atendimento. Sim. Nossa. Então, tem muita gente ainda esperando atendimento e tem muita gente que ainda não chegou lá, que é o que eu tô falando. Caramba. Entende? E aí eu pergunto, por exemplo, como que se faz então? Aí que vem a resposta. É isso que eu acho bonito. Cara, eu quero saber se eu sou, como eu faço, onde eu faço. Aí por isso eu preciso do quê? Uma prateleira. E uma conscientização mínima. Ó, a gente deixou lá também um folder que fala justamente isso. Olha, sinais de autismo em adulto e idoso. Né? Então, dificuldades em manter relacionamentos interpessoais, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, aquele parto para mudar qualquer coisa, chega em casa, for tirar um negócio, meu Deus, briga por esses detalhes. Vou fazer uma mudança agora, eu quero agradecer o pessoal da mudança lá, do Geraldo, todo mundo, porque, cara, meu Deus do céu. Não dá. Eu tô assim, sabe? Eu tô estressado. As pessoas falam pra mim, bom dia pra quem? O que você quer de mim? Distância. Então, é complicado isso. Não, e você vê, né, meu irmão, a sensibilidade sensorial intensificada, manutenções de padrões comportamentais típicos da pessoa com autismo. Porque o adulto, ele mantém o comportamento. Olha aí. Tem toda uma rotina, porque a rotina estabiliza ele no dia a dia. Não, na minha terapia eu descobri justamente isso, cara, olha. Ele falou assim pra mim, você tinha dificuldade de fazer amizade? Eu tinha dificuldade, eu conheci muita gente conhecida, mas eu tinha dificuldade de trazer os amigos pra minha casa. Sim. Aí ele olhou assim, procede. E adaptação à mudança de rotina. Né? Adaptação à mudança de rotina. Então, quando a pessoa se estabiliza naquele processo, é complicado depois ele tirar daquele... E o autista também tem muito do que a gente chama do sincericídio, né? O que é o sincericídio? Ele vai falar assim, você tá bonito? Não. Se na copa ele vai te falar na lata. Gente, é sim, ótimo isso. não, tá frio aqui, tá frio, não, tá quente. Então não tem, ele é o sincerão mesmo, ele vai te colocar a verdade. E isso, no momento de interação social, é complicado, a gente não fala todas as verdades. A gente esconde, né? Existem crianças, inclusive, que são chamadas, por exemplo, a mãe é chamada na escola porque acha que o autista está cometendo bullying com um coleguinha. Você tá brincando. Falou que não gostei do seu cabelo, ou esses dias até, esse foi um fato próximo, assim, falou pra professora, nossa, professora, você não tá escovando seu dente, tá tão amarelo. Então, assim... O Eduardo passa algumas... eu conversei com a minha professora dele, Eu conversando com a professora dele, a professora falou assim, eu tenho que ter horas dosar o Eduardo aqui, nos cálculos, por exemplo, porque senão ele responde todos. Então, quando ela vai fazer chamada oral, ele já pergunta dele e já pede para ele, fica quietinho. Só que ele fica ansioso. Aí pergunta pro coleguinha do lado, ele já olha, pô, você burro é tanto. Então, assim, e ele não fala, então ele já atropela todo mundo, ele não fala você é burro, né? Você tá, é tanto. E aí quando ela falou assim pra ele, se bobear, ele responde de todo mundo. Né? Por quê? Ela tá perguntando, ele fica agoniado as pessoas não responderem. Cara, e assim, por exemplo, então você que está aí conectado com a gente, se você tem alguma característica dessas, por exemplo, um pouco de agonia, uma questão interpessoal, o que é interpessoal? Com você e com outra pessoa. Se você às vezes tem uma dificuldade de fazer novos amigos, ou então de manter novas amizades, ou então às vezes você é sincero demais, cara, dá uma buscadinha, entendeu? Se permita, entendeu? Se permita uma terapia, se permita um autodiagnóstico, principalmente você que está na minha idade, aí perto dos 50 anos, dá tempo ainda, você não tá velho para muita coisa não, tá? Dá tempo, a partir de agora você pode ser uma pessoa nova, imagina, que libertador, nos próximos 10 segundos de vida você tá melhor, olha, não é bom? Né? Porque às vezes a gente quer isso. Às vezes, cara, você troca 20 milhões de reais ou 10 segundos de vida? O diagnóstico é importante em qualquer idade. Sim. Por quê? O idoso, por exemplo, o autista, a tendência dele ter o Alzheimer ou algum tipo de demência é maior. Porque ele vai se isolar. E aí quem que vai dar essas percepções que ele está esquecendo, que está não? Então, assim, em qualquer momento, o diagnóstico é libertador. Né? A gente incentiva sempre na conscientização que o diagnóstico seja cada vez mais precoce. Por quê? É na fase que o cérebro está crescendo. Então, a fase que o cérebro dobra de tamanho de um ano para o outro, a criança cresce. Então, quanto mais precoce, melhor.
né? Mas assim, em qualquer momento é libertador. É bom, eu tô reforçando nisso a questão do adulto, sabe, Alexandre? Justamente porque esse sentido que o cara falando, eu vou só investir no meu filho, eu não tenho mais jeito. Não tem uns caras que assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, assim. Cara, você pode começar uma nova profissão aos 50 anos. Sim. Né? Sim. Você pode começar um novo relacionamento aos 80. Acabar com limitações, que às vezes, né? Tem muita coisa que você consegue melhorar sabendo no que você pode desenvolver, sabendo que você pode tratar igual o TDAH. Eu falo pra vocês, várias pessoas falando, você tem um TDAH fortíssimo. Só que eu tô dentro da clínica ali, eu tenho pessoas que me dão ali, talvez, os caminhos. Mas, às vezes, você tá lá na sua casa, você começa uma frase, para no meio, você não consegue terminar ela. Se você tratar aquilo, você vai conseguir melhorar nisso, sabe? A gente fez teatro junto. Né? Justamente para tratar o quê? Eu estava num processo de depressão gigante e o meu personagem do Shrek, que foi Fiona, né? Me salvou da depressão. Né? A gente estava levando alegria para as pessoas. E tipo assim, é verdade. Olha, eu fiquei quieto. Entendeu? Então, tipo assim. A gente não fala. A gente não fala. Ué, porque é o seguinte, como que o homem tem que ser? Brabão. Homem não chora. Homem não chora. Homem não chora, homem não berra. É o estereótipo do ethos guerreiro. Não, a gente fala assim, Tem que ser o Shrek, né? Exatamente. Você citando depressão, e no meu caso, o homem não dança. Porque o fit dance, pra mim, é o que me salvou da minha depressão. Olha que bonitinho. Que desde os meus 15 anos, eu enfrentava esse, que eu chamo na minha terapia de esse monstro negro que vive dentro de mim, que se eu deixo ele crescer, ele vai me consumindo, né? Só que desde que, inclusive em outubro, faz 3 anos que eu comecei fit dance. Ai, que massa. Que eu descobri fit dance em outubro de 2021, pós-pandemia, porque na época da pandemia, para quem foi empresário sabe... Eu sei. Que foi... para todo mundo foi, né? Foi um renascer depois. Mas assim, passar pela pandemia foi uma coisa que pra gente piorou muito minha situação. Uhum. Eu ficava desesperado, eu não sabia o que ia acontecer. E a gente, como o grupo ele sempre foi muito preocupado com a parte humana, a gente ficava muito preocupado com os colaboradores. Sim. O que ia acontecer, e aí ficava aquela dúvida. Se eu fecho, eu não consigo pagar, enfim. Aquilo tudo lá ia consumindo a gente, né? E aí depois que passou a pandemia e aquela coisa ainda estava dentro de mim, e aí eu fui pra dança, e aí pra mim, dança foi libertador. Então, por exemplo, você que tá aí, olha, paradinho, tá curtindo muito série, fique esperto. Curta você mais um pouco, entendeu? Tipo, estrutura em você uma linha de raciocínio para você se abraçar, para você se amar. Dança é maravilhoso, meditação. Eu já entrevistei aqui os meninos do Respira 3, respire fundo 3 vezes. Respira, começa a fazer diferente. Mas principalmente, busque orientações. Esse projeto das prateleiras, eles vão permanecer até que dia agora? Essa ação, ela deu início no dia 10 de outubro e vai encerrar dia 31 de outubro. 31 de outubro. Os pontos de coleta são todas as lojas, lá dá pra ver no grupo do Instagram do Grupo Comfort, todas as lojas que estão recebendo. Então, qualquer loja que for, a gente recebe e a gente concentra, mas o local que tá a prateleira é a loja da Mato Grosso. Ótimo. Uhum. Então... Ali na Mato Grosso, galera, do lado daquela academia pequenininha que termina com fit, beleza? Né? Ali do lado, entendeu? Do lado, muito bom. É bem estratégico o lugar da... Tá, e aí eu, por exemplo, eu quero levar e também posso buscar, porque tem os panfletos, né? Então, a prioridade, você pode falar o Instagram, não tem problema não, do Grupo Comfort. É né? isso. Grupo Comfort. E lá tá? estão as informações do projeto, os vídeos, as informações e onde que pode doar e onde que pode receber. Maravilhoso. E Guardião Azul? Arroba Guardião Azul MS, pra gente conversar. O nosso carro-chefe, né, digamos assim, hoje está sendo essa ideia de compreender para melhor atender, né, baseado na construção de uma segurança pública inclusiva, ou seja, locais preparados para prover segurança para a comunidade autista, né, pessoas autistas e suas famílias. Eu vi que você fez uma ação também no Procon, né? Sim. Um beijo, mote para todo mundo ali também, eu acho interessante, justamente porque às vezes o que acontece, no ramo corporativo, o cara tá lá surtando, você não sabe o que é e como é que você vai acolher. Hoje é muito sério isso. Porque a questão da saúde mental nas grandes corporações, a gente tem que sempre estar avaliando. Porque a síndrome de Burnout, principalmente, são muito presente e acaba indo para outras crises mais agudas, a depressão até chegar realmente ao suicídio. Uhum. Então, assim, são síndromes do cotidiano dessas grandes profissões, por exemplo, medicina, policiais, que acaba horários diferentes, com dificuldade de você ter que tomar grandes decisões ou de grande estresse em horários muito distintos do teu corpo, ele pede um descanso.
né? Então, assim, o serviço noturno, principalmente, que a gente foi condicionado a dormir à noite, né? Então, essas grandes profissões têm muito essa tendência da síndrome de burnout, né? Mas é importante a gente entender, né? Que eu preciso compreender para melhor atender e eu preciso compreender para melhor apoiar. Então, eu atendo o próximo e apoio o desenvolvimento daquele que eu amo, daquele que está perto de mim. Entendi. E Aninha, Ana Paula Lopes, perdão, né? E como que funciona esse processo na clínica? Tem o arroba dela também. Quem se motivou para entender melhor, fazer esse diagnóstico, cara, tenha coragem, tá, gente? Isso aí é uma coisa muito bonita, porque a partir daí você vai começar a ter uma nova vida. É uma nova vida, né? E como que é lá no... Pode seguir a gente, tá? No arroba Espaço Sensorial também. E aí a gente vem com esse projeto que a gente abordou muito hoje na conversa aqui, que é a questão do diagnóstico adulto. Então, acompanhar nas redes lá, porque a gente tá querendo abrir esse ano, mas como a gente depende de muita coisa, enfim. Então, acompanha lá que a gente vai ter data, a gente vai começar com essas avaliações, a gente vai conseguir diagnosticar, vai conseguir trabalhar o autista para mercado de trabalho, para faculdade, enfim, é um projeto que eu aposto todas as minhas fichas, assim, sabe? E é um projeto bem, bem legal, bem legal. Cara, e tem demanda, gente. E tem demanda, e tem muita demanda. Tem fila de espera, vai ser muito trabalho. Parabéns. Parabéns. E para você que está conectado, né, com a gente, se você quiser também acompanhar todas essas discussões, né, siga lá no YouTube. Esse material vai estar no YouTube. Esse material é de importância para você também se conectar com o seu assunto. Também no canal 4 aqui do Media Max, na televisão, nas redes sociais, nas plataformas, no Facebook e nos cortes do @pod.hirms. E se você me permitir, siga a gente lá nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredo MS, trazendo sempre, cara, esse conteúdo maravilhoso, pessoas maravilhosas, talentos desse nosso Mato Grosso do Céu, do Sul, tá bom? Um beijo, abraço pra você e até a próxima, se assim Deus permitir. Não esquece, hein? A prateleira tá lá, hein? Tá lá.